Olha só, pessoal, mais um compromisso aqui em São Paulo. Hoje estou aqui no Hair Talks. Estou aqui com uma super referência para mim da medicina e da tricologia. E hoje vai ser diferente. Eu que vou entrevistar a nossa grande referência nesse segmento. Não é isso, meu amor? Isso aí, hoje é dia de tirar as dúvidas com a doutora Patrícia, a maior referência em tricologia. Vocês já sabem, nós já temos o serviço de tricologia, mas agora é avançado. E eu vou conversar com a minha mentora, né? De onde que veio essa paixão pela tricologia, doutora Isso. Patrícia? Então, para quem não me conhece, eu sou Patrícia Fabrini, eu sou dermatologista, tenho título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia desde 1999, dei aula na Santa Casa de Luz e Laser, então amo uma tecnologia durante 23 anos. Saí para a Califórnia para fazer o meu fellow em tricologia e transplante capilar, na época a gente não tinha aqui no Brasil. E aí depois do Covid, dengue e o emagrecimento agora, então a tricologia ela é vista com outros olhos. O nosso cuidado e o nosso papel com o paciente mudou. E com isso, a gente consegue criar um serviço de tricologia avançada, onde eu uno todo o meu conhecimento da tecnologia com o meu conhecimento do transplante capilar. E é por isso que eu falo, onde tem cabelo, nasce cabelo. Show de bola. A gente sabe, eu descobri depois de um tempo, inclusive depois que eu tive contato contigo, que o cabelo é uma joia para a mulher, né? Sim. E que o nosso cabelo, ele fala de acordo com o estado da nossa saúde, né? E é muito comum lá nos nossos pacientes a gente ter várias queixas, principalmente das mulheres, de queda de cabelo, cabelos ralos, cabelos fracos. E existem vários tipos de diagnósticos, são diagnósticos diferentes, tratamentos diferentes, condições diferentes, né? Então, queria saber de você, né? Que para mim é a maior referência aqui do Brasil. Quais são os principais diagnósticos de queda de cabelo? Realmente são diferentes, tratamentos diferentes? Minoxidil trata todo tipo de queda de cabelo? Não, minoxidil não trata todo tipo de queda de cabelo. Eu falo que o sucesso do tratamento está baseado no sucesso do diagnóstico. Então vamos lá. Vamos pensar no emagrecimento. A obesidade é uma epidemia. E hoje em dia as medicações emagrecedoras elas geram um benefício enorme para o paciente. Mas como toda medicação, a gente tem o benefício principal e a gente tem efeito colateral. Os serviços de tricologia avançado conseguem sim cuidar do efeito colateral e evitar esse sofrimento do paciente que é tão grande que é a queda de cabelo. Então vamos lá, quando a gente fala em obesidade, quando a gente fala em emagrecimento, a gente vai falar em eflúvio telógeno. O que é o eflúvio telógeno? O cabelo da gente ele passa por 3 fases. Como na vida da gente, a gente tem o cabelo baby hair, a gente tem a nossa fase jovem, é um cabelo na fase anágena. A gente tem o cabelo na fase catágena, que dura 3 semanas e não é tão importante. E a gente tem o cabelo na fase telógena. A fase telógena é como se fosse um cabelo que já tivesse vivido na sua cabeça por um tempo. Então, vamos ver esse cabelo lindo da Júlia. Na verdade, ela tem uma fase anágena muito grande. Ou seja, para crescer o cabelo, você precisa dessa fase anágena. Depois dessa fase anágena, você tem a fase catágena e aí você tem o cabelo telógeno, que é aquilo que a gente fala, é comum que caiam até 100 fios de cabelo por dia no banho. Mas quando você tem o emagrecimento, você tem uma nutrição deficitária para o seu cabelo. Pensa comigo. Faz de conta que eu peso 140 quilos, mas que não está saudável esse peso para mim. E o Dr. Roger vai ajustar esse peso. Mas eu estava acostumada sozinha a comer aquele barco de sushi que a gente faz para festa, tá? Em casa. E eu comia aquilo tudo sozinho. E aí ele me prescreve, por exemplo, a tirzepatida. E aí a tirzepatida vai lentificar o meu trânsito intestinal. Eu fico com menos fome. Se eu fico com menos fome, naturalmente, eu vou me alimentar menos. E é muito importante que você seja acompanhado por um médico especialista. Porque se você não é acompanhado e simplesmente compra o remédio na farmácia, você não tem esse entendimento. O cabelo é uma estrutura proteica, é uma sequência de aminoácidos. Então, na sua dieta, você tem que ter proteína, mas você está comendo menos, você está com menos apetite. Então, vamos combinar que daquela barcaça que você comia, agora você come isso aqui. E vamos combinar que esse pouquinho aqui, aquela caixotinha que a gente compra no supermercado de sushi, ele vai ter que ir para o seu cérebro, senão você tem uma morte cerebral, para o seu coração, senão seu coração para de bater, para o seu pulmão, porque senão você para de respirar, para o seu fígado e para o seu rim. E o cabelo, doutora? Com todo respeito aos nossos queridos amigos calvos, carecas, se cabelo fosse estrutura de primeira necessidade, careca não estava andando na rua. É ou não é?
Então, é por isso que a gente precisa desse acompanhamento, mas também é por isso que o cabelo sofre. O cabelo está morrendo de fome. Doutora, mas então não tem jeito de tratar? Claro que tem. Mas o tratamento tem que ser feito junto. Uma vez que o doutor começa o seu tratamento, você começa a blindar o seu cabelo da queda. Esse é o grande segredo da tricologia avançada. Exatamente. Que aula, né? Que aula. É extremamente comum e esse seria o próximo ponto de pergunta para a senhora. Como que a dieta, né? Uma dieta hipocalórica pode afetar na queda capilar, na fragilidade do cabelo. Inclusive, a gente tem uma outra tecnologia nova na clínica, né, que com a presença ali, a gente pega o fio do cabelo, a gente coloca na tecnologia e a gente consegue ver, identificar a quantidade de proteína que tem naquele cabelo. Pronto. A gente consegue chegar em um diagnóstico e definir o tratamento ideal para aquela paciente. Eu falo muito para os meus pacientes que músculo, né, músculo é ouro, principalmente ali depois dos 40, 50 anos de idade, e eu sempre incentivo os meus pacientes a uma dieta hiperproteica e um exercício de força. Pensando aqui também no cabelo, né, a gente sabe que uma dieta hiperproteica, que parte do nosso cabelo, ele precisa da proteína para ele ser saudável. Uma dieta calórica, hipoproteica, né? O paciente está na moda, você comprar canetinha na farmácia e usar do jeito que você quer. E aí você vai ter uma diminuição do apetite, né? Se você come menos, né, qual o impacto que você tem no cabelo? E a parte das deficiências de vitaminas também. Quais são as principais vitaminas, né, que a falta delas pode afetar de forma direta o nosso cabelo? Tá certo. Então, vamos lá. Então, na verdade, o cabelo, como a gente falou, como o Dr. Roger falou, é uma estrutura proteica, ou seja, é uma sequência de aminoácidos. E quando eu falo para vocês que o grande segredo da tricologia avançada é ligar tudo que a gente falou do transplante capilar e que a gente aprendeu no transplante, na cirurgia, com a pele, com as tecnologias. Quando a gente faz um transplante capilar, pessoal, eu não posso simplesmente pensar um pelo da minha sobrancelha esquerda e querer transplantar para cá, porque ele não vai ter pega. Para ter o transplante capilar, você precisa do que a gente chama de unidade folicular. É como se fosse um apartamento todo organizado, bem mobiliado, onde você pode ter um fio de cabelo aqui, 2 a 3 fios de cabelo no tupete, 3 fios de cabelo aqui, 4 fios de cabelo aqui. E esse apartamento, do mesmo jeito que a gente precisa da luz, da água, né? O apartamento também precisa, a unidade folicular precisa de nutrição. Essa nutrição, que é o que a gente tira na hora do transplante capilar, eu tenho os vasos e eu tenho o nervinho. E é por ali que chega a comida. Então, a comida do cabelo, então, se eu tiver uma deficiência de ferro, uma ferritina baixa, isso vai impactar no seu cabelo. E o seu cabelo vai cair. Se eu tiver uma deficiência de vitamina B12, isso vai impactar no seu cabelo. E o seu cabelo vai cair. E se você estiver tendo uma dieta hipocalórica, também vai impactar no seu cabelo e o cabelo vai cair. Mas o cabelo não é só, ele não vai depender só desse tipo de nutrição, já que ele tem vitaminas e minerais na sua composição. Ele vai precisar principalmente da proteína. Por quê? Porque o cabelo é uma estrutura proteica. Então a gente tem a perda da proteína pelo processo de envelhecimento, né? Por essa fome que o cabelo está sentindo. E aí a gente tem também, falando em tecnologia, num serviço de tricologia avançado, tecnologias que nos permitem diagnosticar essa perda proteica. Essa perda proteica pode ser por essa nutrição deficiente, pode ser por uma mudança hormonal da mulher ao longo da vida, e aí você vai ter um afinamento. O cabelo que estava forte, né, comprido, né, bonito, ele vai tendo um afinamento, ele vai enfraquecendo em todos os sentidos. E com essa tecnologia a gente consegue avaliar o quanto eu tenho de proteína no meu cabelo. A minha perda foi de 30%? Foi de 50%? Foi de 70%? É um dano leve? É um dano moderado? É um dano grave? E assim eu consigo fazer com nanotecnologia a entrega de substâncias que vão repor essa estrutura proteica, devolvendo a saúde e a vitalidade do seu cabelo. Perfeito. Eu sempre falo para os meus pacientes que a nossa ideia, né, que não existe uma receita de bolo para me entregar para Maria ou para João e para todos terem resultado, emagrecerem do jeito que gostariam, né? É muito importante uma consulta médica, a gente avaliar toda a parte clínica, né, os sinais, os sintomas, a parte dos exames laboratoriais, porque a nossa ideia é
saúde, né? É ajudar o paciente a tratar a obesidade, a emagrecer da forma mais rápida e segura, mas sem prejuízo para a saúde, principalmente protegendo a massa muscular. A gente fala muito a respeito do estilo de vida, da alimentação, da atividade física, do sono, do gerenciamento do estresse. Então, a gente quer que o paciente emagreça, principalmente sem perder massa muscular, perdendo só gordura. E uma queixa que era muito frequente era o paciente estava emagrecendo, protegia a massa muscular, perdia sua gordura, mas muitos tinham essa queda de cabelo muito importante. E é esse compromisso que nós temos com os nossos pacientes, porque a gente sabe que cabelo é saúde, né? E o cabelo, ele nos dá sinal, e é muito importante a gente emagrecer, ter resultado, protegendo o músculo, protegendo o cabelo e protegendo a nossa saúde no geral. Eu gostaria que você comentasse para a gente a respeito das novidades, né, no serviço de tricologia avançada, que vai estar disponível para os nossos pacientes lá em Irecê, inclusive. A doutora Patrícia vai estar com a gente aí. Muita gente pergunta, esses tratamentos dói, né? Como que funciona? Bom, então assim, na verdade, existem várias formas de entrega de ativos para o couro cabeludo. Só que quando a gente entende que o couro cabeludo é pele, quando a gente lembra que o couro cabeludo é pele, que a gente tem ali o colágeno que a gente tanto ouve da pele, que a gente vai perdendo na noite mal dormida, no estresse oxidativo, porque para emagrecer o corpo também está mudando. Então ali também acontece um estresse oxidativo e como ele não apareceria na pele, que é o maior órgão do corpo. Então tudo isso pode fazer com que o colágeno que ancora, que sustenta esse cabelo e essa unidade folicular, ele afrouxe um pouco. Isso pode contribuir para a queda. Então, a gente sabe hoje em dia que a gente consegue entregar com tecnologias, sem agulhas, sem furos, ativos no couro cabeludo. Existem estudos ultrassonográficos de pele que mostram pertuitos através dos quais as substâncias penetram. E essas substâncias vão estimular a formação do colágeno, que vai sustentar esse cabelo, ela vai conseguir entregar fatores de crescimento, e por falar em fatores de crescimento, eu vou dizer para vocês, é muito importante a atividade física. Quando o Dr. Roger defende tanto para vocês a importância da atividade física e do exercício resistido, existe uma ciência por trás disso. Eu brinco que a cabelo vai malhar. E não pode ser o exercício aeróbico somente. Na verdade, o que vai estimular é o músculo, é a musculação, é o exercício resistido. Por quê? Porque, na verdade, pensa comigo, existem algumas substâncias, por exemplo, né, nos pacientes diabéticos. A insulina é uma substância anabolizante. O paciente diabético que usa, né, que às vezes ele tem uma ingesta calórica aumentada e por isso ele tem que controlar um pouco com a insulina, o que vai acontecer? Às vezes ele vai aumentar o peso. Então, a insulina é uma substância anabolizante. A gente tem no músculo fatores de crescimento insulina-símile. Quando a gente faz a atividade física, esse fator de crescimento insulina-símile, ele também contribui para o cabelo. E mais, a gente sabe que existe uma substância que chama WNT-beta-catenina. Não se preocupem com esse palavrão. Na verdade, o que significa é como se fosse um colar de pérolas. A gente fala que é uma via de sinalização. Então, as mulheres menopausadas ou menopausando, a gente estimula muito a atividade física, o exercício resistido, o carregar ferro, o peso. Por quê? Porque quando você estimula, o músculo ele tem fibras vermelhas e fibras brancas. 80% das fibras musculares são fibras vermelhas, ou seja, quando a gente olha um atlas de anatomia, quando a gente dá um Google, a gente vai ver aquele músculo da perna todo vermelho. Por quê? Porque essa fibra, ela precisa do oxigênio para a gente movimentar, para a gente correr, para a gente fazer um Ironman, né? Então, assim, isso vai ser necessário. Mas a gente tem 10% das fibras que são fibras brancas. E hoje a gente fala que o músculo é como se fosse uma glândula, ele age à distância, ele é um órgão neuroendócrino. Essa fibra branca sendo estimulada no exercício resistido, a gente consegue estimular uma substância que chama, por exemplo, essa WNT-beta-catenina. E esse palavrão, ele, na verdade, como o músculo está junto do osso, pensa na sua perna. Quando você estimula o músculo, você estimula o seu osso e, mulheres, vocês diminuem o risco de osteoporose. Então, da mesma forma, essa WNT-beta-catenina, ela age à distância, já que a fibra branca age como uma glândula, conseguindo liberar neurotransmissores à distância e age no cabelo, estimulando o cabelo. Então, quer cabelo? Vai malhar. Cabelo, vai malhar, melhor alimentação, Sim. gerenciamento do estresse,
O sono. Acompanhamento médico. Emagrecer não é comprar caneta de Monjaro na farmácia. Perfeito. Uma coisa que o pessoal manda muito, né? Doutor, meu cabelo está caindo, eu preciso de uma receita. Mas como a gente já sabe hoje que existem vários tipos de diagnósticos e tratamento, né? Existe uma fórmula mágica? Na obesidade não existe. Uma fórmula que eu entregue para qualquer pessoa e todas vão ter o mesmo resultado sem colocar a saúde em risco. Existe uma fórmula mágica, né? Que eu entregue para o meu paciente que trate a queda de cabelo dele, né? Porque a gente sabe que tem um paciente ali que é adolescente, pode ter algum tipo de queda de cabelo. Paciente, a mulher 20 a 30 anos, pode ter outro tipo de queda de cabelo. A mulher na pré-menopausa, na menopausa. Então, são doenças diferentes, condições diferentes. Existe uma receita de bolo que eu posso entregar para o meu paciente para tratar todo mundo sem uma consulta médica? Não existe receita de bolo para queda de cabelo. Pensa comigo. Se você está emagrecendo, o seu cabelo vai estar caindo. Mas pensa que o cabelo, o que a gente chama de eflúvio telógeno, é o cabelo que já viveu na sua cabeça. É um cabelo comprido. Mas no eflúvio telógeno pós-emagrecimento, o cabelo da sua cabeça cai. Ele cai aqui, ele cai aqui, ele cai aqui. Todo lugar que você está passando a mão, o cabelo está caindo. Mas, de novo, pensa comigo. E se você tem associado um quadro de calvície ou alopécia androgenética? Se você tem esse quadro e às vezes você não sabe diagnosticar, só o seu médico vai saber. Se você tem esse quadro, pensa que se o seu cabelo está caindo da sua cabeça toda, você não tem que tratar uma coisa. Além da queda, você tem que tratar a calvície ou evitar que ela evolua. Por isso, só o diagnóstico correto vai permitir um tratamento de sucesso. E o que a gente quer, afinal, é resultado. Show de bola. E você aí, que tem cabelo ralo, cabelo fraco, que tem qualquer queixa relacionado à parte do teu cabelo, lá na clínica, com o nosso novo serviço de tricologia avançada, né, com a ajuda aqui da doutora Patrícia, eu não tenho dúvida que nós vamos poder te ajudar. Doutora, qual a Antes de você falar, eu quero tirar uma dúvida. Sim. Eu quero tirar uma dúvida feminina que eu acredito que é muito comum, né? Diga. Sobre a atividade física que você citou, que é muito importante. É muito importante também fazer atividade física, mas eu queria saber o que a gente pode fazer para prevenir o dano do suor. Pronto. O que a gente pode fazer a respeito Maravilhosa disso? pergunta, Julie. Todo Uhum. mundo tem essa dúvida, né? Uhum. Todas nós. Então, assim, a atividade física é fundamental, mas veja que depois de uma corrida, depois de uma maratona, se a gente for olhar os maratonistas, tem até um salzinho ali depositado sobre a pele. Mas, doutora, então vai acontecer isso também com o meu cabelo. E aí, o que eu faço? Essa é a hora de entrar com os cosméticos. Doutora, existe eficácia nos cosméticos? Os cosméticos que têm ciência por trás deles, sim. Então, uma coisa são os cuidados que você tem com o cabelo. Outra coisa são os tratamentos associados a um serviço de tricologia avançado. Por exemplo, existem alguns óleos que vão blindar a cutícula do seu cabelo e quando ele entrar em contato com esse sal que sai da pele como um todo, ela vai estar blindada. Então, é nesse momento que a gente usa o óleo do cabelo. Antes da ginástica, antes da musculação, antes do exercício. Maravilha. Eu ainda não encontrei qual é a palavra, mas qual a maior mentira, né, que o pessoal costuma falar da parte do cabelo? Não sei os maiores mitos. Qual o maior mito da parte da tricologia? Eu vejo que o maior mito também é o minoxidil, né? Sim. O pessoal acha que serve Lavar pra o tudo. cabelo todos os dias. Faz mal? Então Faz vamos mal? lá. Então vamos lá. Eu vou responder essas duas perguntas. Lavar os cabelos todos os dias faz mal? Depende. Qual é o comprimento do seu cabelo? Então, às vezes a pessoa pratica atividade física, ela precisa blindar essa haste, né, com relação ao sal, e também à oleosidade do couro cabeludo. Cabelos mais oleosos, lembra sempre da anatomia do couro cabeludo. Eu falei com vocês que quando a gente entende pele, faz toda a diferença. E por isso a gente está chegando num serviço de tricologia avançado, trazendo mais para vocês. Então, quando a gente pensa na pele, a gente tem a glândula sebácea ali junto daquele apartamentinho, daquela unidade pilosebácea. E aí, essa glândula sebácea, se ela está mais aumentada, ela, de certa forma, vai agir como um pau de sebo, bambeando um pouco aquele cabelo ali, aquela haste. Então, uma pessoa que tem o couro cabeludo oleoso, ela deve sim
lavar o cabelo todos os dias. Mas, às vezes, é um cabelo comprido como o seu, Julie. E aí, o cabelo comprido, ele precisa de um tempo para essa oleosidade descer pela haste e deixar essa haste também lubrificada. Então, às vezes, a gente não consegue lavar todos os dias, e nem deve. E um cabelo anelado ou cacheado, você também tem mais dificuldade que essa oleosidade produzida no couro cabeludo chegue até a ponta do seu cabelo. Então, o ideal para um cabelo anelado é não lavar todos os dias. Ou seja, depende. Depende. Isso. Chegamos no nosso momento Marília Gabriela, que perguntas rápidas, a gente já fez algumas aqui. Eu gostaria de saber, qual é a maior mentira que o pessoal costuma falar de shampoos anti-quedas, né? Existe um shampoo que serve para qualquer tipo de queda de cabelo? Não. Na verdade, então, primeiro eu falo, o sucesso do tratamento está baseado no sucesso do diagnóstico. Qual que é a causa da sua queda? A gente tem alopecia areata, a gente tem alopecia frontal fibrosante, a gente tem o eflúvio telógeno, a gente tem a alopecia androgenética. Para cada um desses quadros, pensando na pessoa, pensando na pele, muitas vezes eu vou ter que intervir de várias formas. Então, um shampoo sozinho não vai resolver o seu problema. Outra coisa, às vezes os shampoos são cosméticos. Qual que é a função de um cosmético? Entregar beleza ao cabelo, não saúde. Beleza. Então, ele vai ser cheiroso, ele deixa o seu cabelo macio, mas você tem que ver que a alteração está acontecendo lá dentro. O shampoo, ele penetra pelo cabelo? Penetra. No serviço de tricologia avançada, a gente tem alguns shampoos com um efeito científico, agindo na vascularização, entregando fatores de crescimento? Sim. Mas eu vou conseguir tratar uma queda só com o shampoo? Jamais. Show. Queda de cabelo é normal. É normal cair fios, Sim. né? Até 100 fios. Até 100 fios dias. Isso. Daí em diante Não é normal. não é normal. Alguma coisa está acontecendo. Exato. O cabelo é a ponta do iceberg. Então, se tem problema, pode olhar lá embaixo que está tendo alguma coisa. Tem que tratar. Tem que tratar. E se eu não tratar, o que acontece? Você vai. Então, é o que eu falei. Por exemplo, num eflúvio telógeno, é um cabelo que já viveu na sua cabeça por um tempo. Então, esse cabelo ele vai caindo e aí vão caindo fios. O problema é que quando começa, e por isso é importante o médico e o serviço de tricologia avançada, para blindar o seu cabelo. Porque senão o cabelo comprido vai caindo. Ele cai na segunda. Ele cai na terça, ele cai na quarta, ele cai na quinta. E a sua sensação é que você está perdendo volume. Por isso que tempo é cabelo. Quanto mais rápido você tratar, mais sucesso você vai ter com o especialista. Quando que é necessário fazer um transplante capilar? Teoricamente, você teria indicação de um transplante capilar quando você tem uma perda de densidade, ou seja, de 50%. Ou seja, quando você consegue ver o couro cabeludo. Então, aquele seu amigo que é calvo. Mas lembra que eu falei que a gente não tem cabelo dentro da cabeça. A gente tem como se fossem apartamentos que moram 1, 2, 3 ou 4 fios. Então, pensa, onde tem cabelo, nasce cabelo. Se eu entendo o que está acontecendo e se eu consigo estimular aquele crescimento com tecnologia, sem dor, sem agulha, e entregar o que está faltando ali, onde eu tinha um estudante morando em Irecê, eu posso falar, olha, esse apartamento cabe em 4, mas só tem um. Tudo bem, a gente organiza a casa, programamos tudo, né? Fazemos a propaganda e a gente vai ter 4 de novo. Então, esse é o raciocínio. Então, sempre a tecnologia, até mesmo quando o paciente tem uma indicação de transplante. Por quê? Porque eu vou mantê-lo menos tempo na mesa cirúrgica, porque vai ser mais seguro para ele, porque vai ser mais confortável. Então, as tecnologias, sem dúvida nenhuma, sem agulha, sem dor, vieram trazer um grande diferencial para os pacientes, até mesmo quando a gente pensa num transplante. Excelente. Quais são as principais vitaminas para o cabelo? Certo. Então, a gente tem a vitamina B12, a gente tem o ferro, na verdade não é uma vitamina, e a gente tem a vitamina D. O cabelo da gente cresce muito rápido. Pensa no seu filho, no seu marido, no seu pai, no seu irmão. Ele faz a barba na segunda-feira. Quarta-feira, ele já tem que fazer a barba de novo. Ou seja, o cabelo cresce rápido. Mas, doutora, a barba não tem nada a ver com o cabelo. Claro que tem. Se eu faço um transplante capilar e o paciente não tem área doadora suficiente, de onde eu vou buscar a unidade folicular? Da barba. Então, barba tem tudo a ver com o cabelo. E o que eu quero dizer para vocês é que o cabelo ele tem o que a gente chama de privilégio imunológico. Ele cresce sozinho. Você querendo ou não. Você cortou o cabelo, fala, ai, tá curto demais. Dali a 2 dias você já esqueceu. Né? Você fala assim, não, tá bom, o tamanho ficou bom, depois vou cortar mais. Então, assim, o cabelo, ele tem esse privilégio imunológico. A sua vitamina D é muito importante nesse privilégio imunológico. Então, ela também é fundamental para o cabelo. Show de bola.
A queda de cabelo é um problema estético ou é de saúde? Tratar cabelo é estético ou é saúde? É lógico que o cabelo ele é muito importante na qualidade de vida dos homens e das mulheres. Então a gente vê que a gente se sente muito mais pleno com o cabelo. E é o que eu falo, sempre vida, mas em segundo lugar, qualidade de vida. Né? Então, o cabelo ele tem a importância da estética, mas principalmente, como eu falo, ele pode ser a ponta do iceberg e ele pode dizer alguma alteração ali. Então, uma deficiência nutricional, uma alteração da tireoide, ela vai começar a dar o sinal onde? No seu cabelo. Então, fica atenta ao seu cabelo, porque ele fala com você o que está acontecendo dentro do seu corpo. Excelente. Só agradecer, doutora Patrícia. Se ficou alguma dúvida que a gente não esclareceu, pode deixar aqui embaixo nos comentários que a gente vai solicitar, né, para nossa especialista esclarecer, né, o tema que a gente não conseguiu abordar aqui. É sempre um privilégio muito grande, um prazer te reencontrar sempre quando eu venho em São Paulo, agradecer a oportunidade aqui no seu podcast. E olha só, a agenda dela aqui em São Paulo está fechada. Se você quer fazer uma consulta com ela, esse ano em São Paulo, é isso mesmo que você ouviu, a agenda está fechada. Mas a gente conseguiu levar ela aí para a EDC. E nos dias 20 e 21, a doutora Patrícia vai estar com a gente, treinando a nossa equipe na prática. E se você tem qualquer queixa capilar e quer marcar a consulta, não perde tempo, porque são limitadas. Clica aí, fala com a nossa equipe e agenda logo tua consulta, porque aqui em São Paulo você não consegue mais esse ano. Tá certo? Isso. Espero todos vocês. Vai ser um prazer conhecê-los, recebê-los, abraçá-los e cuidar de todos. Até lá.